No vídeo de hoje eu pensei que a gente poderia ficar um pouquinho mais perto, falar de uma maneira mais informal, porque o assunto de hoje é bem interessante para nós mulheres. A gente vai falar sobre TPM e sobre coisas que a gente pode fazer na nossa vida, nos nossos hábitos, para melhorar os nossos sintomas da TPM. Muitas mulheres sofrem de sintomas de TPM muito ruins. Eu devo dizer que os meus são até bem leves hoje em dia. Costumavam ser bem piores. Eu não tenho tantas cólicas, quase nada. Eu não costumo ter enxaqueca ou dor de cabeça. E eu sei que muitas mulheres sofrem com essas coisas. Os meus dois sintomas que eu devo dizer que ficam assim bem evidentes na TPM são: eu fico bem chorona, quem se identifica, e eu acho que esse é universal. Eu tenho muita vontade de comer doces, carboidratos, essas coisas. Então eu sei o que é ter uma TPM ruim. Eu já tive TPMs ruins, hoje em dia tá melhor, mas eu ainda sofro de TPM, especialmente quando a minha vida e os meus hábitos e a minha vida saudável está desequilibrada. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês de coisas que a gente pode fazer nos nossos hábitos para melhorar essa TPM, que não precisa ser ruim. Não é para você sofrer de TPM, ter cólica que não dá para sair da cama, ter aquelas crises de enxaqueca. Isso não é normal. Primeira dica é: melhore a sua alimentação como um todo, o que parece ser bem geral e nada fácil, mas na verdade não é muito difícil. Você comer mais frutas, mais vegetais, bem mais vegetais, bastante folha, cuidar dessa parte e priorizar os alimentos in natura e minimamente processados já vão fazer uma diferença enorme na sua vida de maneira geral. Talvez você esteja pensando que você já faz tudo isso, que você já come muito bem. Se você está aqui no canal, você provavelmente se interessa por nutrição, por alimentação saudável, já melhorou a sua alimentação assim, mas eu tenho umas perguntas para você refletir. Quão frescos os alimentos que você come são? Quão variados eles são? Quantos são de origem animal e quantos são de origem vegetal? Quantas porções de frutas e vegetais você come ao dia? Você está consumindo uma boa quantidade de gorduras boas? Quanto de açúcar que você come por dia ou por semana? Será que as exceções que você faz não estão virando regra na sua alimentação? Essas são algumas perguntas só para você pensar um pouquinho, refletir sobre esse assunto. E é claro, você precisa, se você está achando que a sua alimentação não está tão bem, ou se você não está vendo um caminho de como melhorá-la, se você quer ajuda, procure um nutricionista, que um bom nutricionista vai te ajudar nesse caminho. A segunda dica é: as coisas vão ficar um pouquinho mais práticas e um pouquinho mais palpáveis, diminua o consumo de açúcar e cafeína. Eu sei que isso pode doer, mas açúcar em excesso e a cafeína em excesso estão super relacionados com os sintomas de TPM muito ruins, muito exagerados. Então tente diminuir o consumo dessas coisas se você toma muito café ou se você consome muito açúcar. E o açúcar, às vezes, o açúcar que eu tô falando é o açúcar adicionado, não é o açúcar que tem naturalmente nas frutas, por exemplo. Eu tô falando do açúcar branco, do açúcar mascavo, do próprio mel, do melado de cana. Isso tudo é açúcar que a gente adiciona nas coisas. Então, presta atenção, as suas bebidas são açucaradas, o cafezinho é açucarado, o suco é açucarado, você consome muito bolo, biscoito, sobremesas. Quantas vezes ao dia você consome essas coisas? É melhor diminuir se isso tá mais de uma vez por dia, por exemplo, ou se você tem enxaquecas muito fortes, tente diminuir o açúcar para quase zero. E também a cafeína. Quanto de café você toma por dia? Ou você toma café ou chá preto também que tem cafeína? Será que essas coisas não estão em excesso? Essa é uma coisa que pode estar te atrapalhando e muito na sua TPM. Número 3 é: analise a quantidade de vitamina B6 que você está consumindo. É claro que a gente não sabe assim de cor, as pessoas não olham para os alimentos e falam: tem tanto de vitamina B6 nisso, mas veja bem, será que a sua alimentação está rica em peixes, semente, frango, banana, abacate, carnes magras, espinafre, brócolis, batata doce, pimentão? Todas essas coisas são ricas em vitamina B6. Se você tem uma alimentação saudável como um todo, provavelmente a sua vitamina B6 está jóia, mas se você teve que pensar um pouquinho naquele primeiro tópico, talvez a sua vitamina B6 esteja baixa, e aí esses alimentos podem te ajudar a trazer ela para um bom número, e aí ela vai te fazer muito bem e provavelmente os seus sintomas de TPM vão melhorar também. Quarta dica é: hidrate-se, beba muita água, águas saborizadas, chás, essas coisas vão te ajudar a ficar hidratado. Eu sei que na TPM muita gente tem retenção hídrica, né? A gente fica inchado, se sentindo edemaciado mesmo, mas isso não significa que você está bem hidratado. Você pode muito bem ter retenção hídrica e estar desidratado. Inclusive, essas
Essas coisas podem estar até relacionadas, então beba bastante água e se hidrate muito, especialmente na TPM, lembrando que a gente também tá perdendo muita água quando começa a menstruação, né? Então se você tem esses sintomas também durante a menstruação, beba água extra durante a menstruação. Número 5 é ajude seu intestino. O pobre intestino fica tão devagarzinho, tão prejudicado às vezes na TPM, especialmente tem muita gente que aí reclama sobre constipação na TPM e isso já virou uma coisa meio normal, mas não precisa ser. Os hormônios realmente, eles afetam essa área e você pode estar com constipação por causa da TPM, mas numa alimentação equilibrada você pode evitar esse problema. Então, cuide do seu intestino. Eu tenho um post que vai explicar bem sobre como cuidar desse intestino, como alimentar essas bactérias boas, o que fazer para manter seu intestino funcionando mesmo na TPM. Beber água é uma das coisas, que é um tópico que eu já falei. E com certeza, se você estiver comendo comida de verdade, mantendo uma boa alimentação, como no primeiro tópico que eu falei, você vai ter uma chance melhor de cuidar do seu intestino. Mas se você quiser mais dicas, eu vou deixar o link aqui na descrição de um post que eu falo sobre isso. E a última dica é cuide do seu ferro. Nós, mulheres, precisamos prestar mais atenção. Nós temos maior necessidade por ferro e a gente excreta, né, mais ferro, a gente se livra perde mais ferro, especialmente durante a menstruação. Então, preste muita atenção nisso. Se você consome carne, ótimo, isso já é uma ótima fonte de ferro, mas existem várias fontes vegetais de ferro também, que precisam estar na alimentação não só de quem é vegetariano, mas de quem come carne também. Vegetais verdes escuros são ótimos, você deve consumir, e se você quiser melhorar a absorção de ferro, sempre tome com alguma fonte de vitamina C. Por exemplo, se você está comendo uma couve que tem bastante ferro, se você espremer um limãozinho que é rico em vitamina C, por cima você vai melhorar a sua absorção de ferro. E melhora a sua ingestão de alimentos ricos em ferro, não só na TPM, mas durante o mês todo. Outra coisa que pega na TPM é a vontade de comer doces, e eu já fiz um vídeo que tá bem legal sobre isso, ideias de como comer doces saudáveis, diminuir o consumo de doces, tudo isso eu deixei num vídeo que tá bem legal, eu vou deixar ele linkado bem aqui pra você assistir agora. E se você tem alguma pergunta a respeito desse assunto, ou qualquer tópico que você quer conversar assim, mais pertinho de mim, pode colocar sua pergunta ou seu questionamento ou um assunto que é interessante pra você aqui nos comentários. Dá uma curtida se você gostou desse formato, que é novo pra mim também, e eu vejo vocês na terça-feira com outro vídeo. Tchau!